como era o ensino no Vieira, nessa época? Era... E depois, por favor, compara com o Central. Olha, era um colégio tradicional, mas que cumpria bem a sua parte e, em termos de informações, direcionadas logicamente naquilo que mais interessava para ele, porque os livros adotados eram tendenciosos, a gente sabia disso. Mesmo quando você escolhia um livro de leitura comum, um livro de história, era aquela história que mostrava o que os católicos queriam que fosse informado. Tinha os fundamentais, para eles eram fundamentais ensinos de religião, as aulas de religião, que eles valorizavam demais, e uma disciplina bastante rígida. Eram 3 divisões de acordo com a idade, divisão dos menores, que pegava assim uma faixa até uns 12 anos, fazia o curso primário e início do ginásio. A divisão dos médios, pegava do 15 até 17, 18, e a divisão dos maiores, pegava aqueles de idade mais avançada. E cada um tinha um dirigente, um padre que coordenava a disciplina dentro, na hora de estudo, depois liberava para eles assistir aula. Era muito bem organizado o colégio. E em termos de informações, o colégio ensinava bem e dava sempre uma base para a gente prosseguir. Acredito que hoje mantém parte disso, mas está mais diversificado. Ainda não admitia alunas, era só sexo masculino. Depois é que foi democratizando e valorizando a mulher também, né? E como eram os colegas lá? Que tipo de classe social? Que era mais elite? Ou... Era mais elite. A elite burguesa da capital, mas no internato não. Nas aulas tinha gente da capital, que eram externos, e gente sempre moradores dessas zonas nobres, e que a gente depois identificou, ligado a banqueiro, altos comerciantes, nomes que são conhecidos até hoje. E lembra algum nome desses que foram marcantes, tanto do ponto de vista econômico, como político, como cultural, que foi seu colega? Deixa eu ver. Olha, depois cada um seguiu para um ramo diferente. Aí, para eu gravar assim, essa ligação, eu via que a pessoa tinha subido e se tornou um nome muito conhecido. Por exemplo, na área de direito, Antônio Maron Agli, ele se tornou muito conhecido, um grande advogado, um jurista muito bom, muito conhecido. Ele estudou no Colégio Vieira. Mas eu não me lembro de muitos nomes assim. Se forem tocados os nomes, eu me lembro, mas claro, acordar assim de primeira... E como foi a passagem para o Central, para uma escola pública? O senhor devia estar com o quê? Com 18 anos, né? Era mais ou menos da mesma idade, as pessoas? Não. Ou eles eram mais novos? Eram mais novos porque eu comecei o ginásio já com 15 anos, né? Então, muita gente tinha começado com 11 anos. Tinha gente até de 10 anos que arranjou certidão de idade falsa para poder se matricular e avançar. E tudo isso ocorria, desde aquela época já ocorria. Aliás, no Brasil sempre ocorreu, desde a época de colônia, quando nós tivemos uma civilização que estabeleceu uma regra informal, mas que valia muito, de que não havia pecado abaixo da linha do Equador. Vocês conhecem essa história, né? Principalmente que é de história. E na venda abaixo da linha do Equador não era só pecado para a vida pessoal, para as prevaricações. Não havia pecado também na administração, nem nada, tudo se contornava. Então, como foi a ida para uma escola pública como Central? Para mim não foi muito complicado, porque eu tinha tido boas notas durante o curso de ginásio
E isso contou como ponto favorável para ser escolhido no colégio público. Eles faziam a seleção, em grande parte, pelo... O currículo que eles viam era histórico escolar. Quem vinha de outros colégios, principalmente colégios particulares, ele verificava como é que tinha sido o ginásio. Selecionava pelos aqueles que tinham tido melhores notas. Eu fui selecionado logo na primeira seleção que eles fizeram, depois comecei a frequentar. Só que eu já tinha necessidade de começar a trabalhar e me inscrevi para o curso noturno, que era um pouco mais suave, mais brando em termos de tempo de aula e um conjunto de exigências. Era mais suave à noite. Agora, tinha algumas dificuldades, que às vezes faltava professor para a disciplina, e a gente tinha dificuldade, ficava esperando que aparecesse um professor, e às vezes não eram os melhores professores. Tínhamos professores muito bons, mas os melhores estavam de dia. Todos com aquela pecha de professor exigente, e de professor durão mesmo, para fazer valer seu título. E o professor durão era aquele que, na época, alguns eram aqueles que mais reprovavam. Quer dizer, aqueles mais durões, que não faziam concessão nenhuma, então quando reprovava muita gente, era considerado professor bom. Lembra algum nome de professor marcante? Desse tipo. Tinha um cujo sobrenome era Benevides. Ele tanto era central como era de alguns colégios particulares. Tinha o professor Pimenta de matemática, que eu não conhecia a fama dele. Agora, havia um professor que era realmente aquele professor que procurava ensinar bem, ele tinha uma avaliação boa e não era desse tipo de querer fazer o nome pelo número de reprovados. Era Conceição Menezes, que foi pai de criação de Cide, professor Cide, que ainda está vivo, professor de História. É Cide Menezes? Cide Teixeira. Ele é pai de criação do professor Cide Teixeira. O Central era um colégio de elite nessa época, não? Terminava sendo porque, para conseguir estudar e não ter que batalhar pela vida, curso noturno, só tinha o Central, depois criaram o Colégio Severino Vieira, e no início não tinha curso noturno, nenhum outro colégio público tinha curso noturno, só tinha no Central. Então, só passava aluno que vinha com boas notas, e para conseguir boas notas, o cara tinha que ser realmente aquele cara batalhador, ou tem um cara que teve sorte em algumas coisas, como no meu caso, ou então aquele que teve um bom colégio, um bom acompanhamento familiar, e isso não é para todo mundo. E o senhor falou no Vieira com uma disciplina muito rígida. No Central também era? Também era um pouco mais democrática, porque no Colégio Central ainda já se fazia o trote dos calouros, não era idêntico aos das faculdades, mas das faculdades eram todos num dia só, que acontecia, era uma festa na cidade, trote dos calouros de toda a universidade. Era uma passeata, uma coisa muito bonita na época. Mas o colégio fazia através de jogar giz e sujeiras nos alunos, saíam de lá com a roupa toda suja, às vezes perdiam livros. Eles cercavam o colégio quando a gente ia sair, a gente sabia como é que era, né? Porque era perto ali também, né? A Faculdade de Filosofia era em Nazaré, né? Era em Nazaré, mas era mais perto do fim de linha. É. Era onde hoje é a Procuradoria, né? Ministério Público. Ministério Público, é. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, professor Hélio. E como era a relação professor-aluno nessa época? Olha, alguns professores se chegavam mais, se abriam, às vezes batiam um papo no intervalo, mas muitos não. Terminava a aula, iria para a sala dos professores, ficavam lá os professores conversando só aí. E o movimento estudantil? Existia, fraco,
Mas, às vezes, eles conseguiam algumas coisas e faziam congressos de estudantes, às vezes congressos brasileiros, reforçavam muito com a Associação dos Estudantes Secundários e se aliavam muito com a UEB, que era a União dos Estudantes da Bahia, filiada à UNE, na época que já existia. Mas esse movimento estudantil caracterizava na época era reivindicação política, mas assim, sem uma definição muito clara. Era mais baseado naquilo que estava na ordem do dia. Você protestava contra uma coisa e contra outra. Tempos depois, fizeram coisa mais séria, como o Congresso dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido, que já foi muito mais adiante. Foi mais ou menos no ano de 63, por aí. Eles fizeram, mas era de nível, estudante de nível superior. Claro que todos os estudantes tinham interesse, participavam, iam assistir às sessões, os debates, tudo.